Olá, boa tarde, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática. Uma aula na qual a gente vai falar sobre um assunto muito importante mesmo, para quem mexe no computador, para quem quer mexer no computador, para quem vai trabalhar com computador, que é quase todo mundo. Então é importante para todo mundo. Vamos relembrar um pouquinho do que a gente falou na última aula e hoje a gente vai avançar um pouco, certo? Na última aula, a gente falou sobre vírus de computador. A gente falou que o vírus de computador é um programa que é utilizado por pessoas com más intenções, com intenções ruins, para destruir o nosso computador, para fazer o nosso computador parar de funcionar, para roubar nossas informações, para prejudicar o uso do nosso computador. E a gente viu que isso é muito comum, tanto para quem mexe na internet, mas também para quem não mexe na internet. A gente viu que o primeiro passo a se fazer quando a gente compra um computador, quando a gente tem um computador em casa, a primeira coisa que a gente deve fazer é instalar um antivírus. E o que é um antivírus? É um programa de computador que vai proteger o nosso computador para ele não pegar vírus. O que a gente faz para a gente, ser humano, não pegar vírus? A gente toma vitaminas, toma remédios, se cuida. Com o nosso computador, por ele não ser um ser humano, a gente faz um pouquinho diferente. Então, a gente instala um programa nele, que é como se fosse um remédio para prevenir ele de pegar. E caso ele pegue, aquele mesmo programa vai conseguir tirar aquele vírus do nosso computador. A gente viu também que quando um computador está com vírus, a gente fala que ele está infectado. Da mesma maneira que a gente fala da gente, a gente também fala do computador. Mas, quando a gente usa um computador, é só com isso que a gente tem que se preocupar? Não. Existem duas coisas muito importantes para todo mundo que usa um computador, que é cuidar do computador e cuidar da gente enquanto usa o computador, certo? Então, da mesma forma que a gente cuida do nosso computador para ele durar muitos e muitos anos e a gente poder brincar, pesquisar, jogar, estudar, trabalhar nele por muito e muito tempo, a gente também precisa tomar alguns cuidados com a gente. Por quê? Tudo na vida pode ser bom ou ruim, dependendo da forma que a gente usa, que a gente faz aquilo. Então, eu quero que vocês abram comigo o livro na página 73, onde a gente tem esta imagem aqui. E aqui em cima da nossa imagem está escrito saúde e computador. E o que tem a ver essas duas coisas? Você sabe dizer? O que o computador e a saúde têm a ver? Será que tem alguma coisa a ver? Bom, vou ler para vocês o que o nosso personagem aqui está falando. Quando utilizar o computador, sente-se corretamente na cadeira, com a coluna reta e não coloque o seu rosto muito próximo do monitor. Procure deixar um bom espaço entre você e a tela. Aí, a nossa menininha aqui vai falar. Quando utilizar o computador por muito tempo, faça exercícios de alongamento nos seus braços. E aqui a gente tem, alguns exercícios de alongamento. Então, vou fazer com vocês alguns exercícios de alongamento que está mostrando aqui no livro. Pode ser assim. É a primeira imagem, A primeira imagem é este alongamento aqui. Pode ser assim, Pode ser assim, assim. Aqui, esticando a palma da mão, esticando o bracinho para trás, segurando no cotovelo, fazendo isso com o outro braço também, mexendo a cabeça para alongar o pescoço, alongando o braço para o lado e para o outro também. E também queria acrescentar que para quem passa muito tempo sentado na frente do computador, é importante de vez em quando
levantar e dar uma caminhada pelo quarto, ou pela sala, ou pelo ambiente que você tiver disponível. Por quê? Aí que tá a questão. Por quê? O que isso tem a ver? Por que isso é saúde e computador? Porque o uso do computador tem sido cada vez mais frequente na nossa vida. A gente passa cada vez mais tempo sentado na frente do computador. E isso pode trazer alguns prejuízos, algumas coisas ruins para a nossa saúde. E lembra que eu falei que a gente tem que cuidar tanto do computador quanto da gente enquanto usa o computador? Então, esses são alguns cuidados básicos. Esses são os primeiros cuidados que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai sentar na frente do computador para usar ele. Seja por meia horinha, seja por 10 horas seguidas. É claro que cada vez que você passa mais tempo no computador, você precisa de ter mais cuidados ainda. Mas mesmo quem fica só meia hora na frente do computador, precisa se cuidar dessa forma. Então, vamos repetir os alongamentos aqui do livro? O primeiro, a gente levanta o braço lá em cima, estica até onde consegue. No segundo, a gente dobra o braço para trás do pescoço e vai até onde a gente consegue também. E faz isso do outro lado. Depois, a gente estica a palma da nossa mão para baixo e faz isso com a outra mão. O outro é estica a nossa mão em direção às costas, ó. Minha mão tá aqui em direção às costas. Esticando. E faz isso com o outro braço também. Alonga o pescoço. Estica o braço reto. Ó, pros dois lados. Cada exercício desse, a gente pode contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E já tá feito o nosso cuidado com a gente mesmo, certo? A gente já tá se cuidando dessa forma. É importante levantar, caminhar pela sala. E quanto mais tempo a gente ficar no computador, mais vezes é bom que a gente faça isso. Então, se eu fico 2 horas no computador, eu preciso fazer isso pelo menos 2 vezes, para que ao longo dos anos, conforme eu continue usando o computador, isso não prejudique a minha saúde. E esse é só um cuidado básico. Nas próximas aulas, a gente vai continuar vendo outros cuidados que a gente precisa tomar, tanto no computador quanto em relação à internet. Mas, por enquanto, na página 74, vamos responder isso juntos. Circule a imagem que representa a forma correta de sentar diante do computador. Então, aqui a gente tem 4 formas de sentar na frente do computador. Qual delas você acha que é a correta? Eu vou dar um tempinho e a gente vai responder juntos. Ó, observa bem. Nessa primeira aqui, a coluna da nossa boneca tá fora da cadeira, ó. Nessa daqui, o pé dela está fora. Nessa daqui, a coluna dela está dobrada para frente. E nessa daqui, está tudo alinhado com a cadeira, tá? O corpo dela todo apoiadinho na cadeira. Qual que você acha que é o certo? Quem respondeu que esta imagem aqui é a correta, é a forma correta de sentar ao computador, acertou. A gente precisa sentar com a coluna reta, de preferência com todo o nosso corpo apoiado, para que nenhuma das partes fique sobrecarregada, fique pesada e acabe gerando um problema de coluna na gente, ok? Eu vejo vocês na próxima aula para a gente continuar falando sobre isso e eu tô com muita saudade. Tchau, tchau!